Conexão Saúde. Apoio Cultural, Hotel Otom Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Suco Life, Laranja da Fazenda. Conexão Saúde no ar, programa dedicado à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Hoje especial e ao vivo em decorrência da epidemia de dengue que está aumentando aqui na cidade de Araraquara. E eu recebo aqui no estúdio a secretária da Saúde, Eliana Onaim. Seja muitíssimo bem-vinda, Eliana. E a doutora Thalita Martins, que é médica de família e comunidade. Sejam muitíssimo bem-vindas. Hoje a gente tem muito que conversar, porque a maior arma contra a dengue é a informação, certo? Perfeito. Boa tarde a todos, né? Agradecemos muito o espaço, né, do Conexão estarmos aqui hoje para poder conversar com a população, esclarecer dúvidas, né? E juntos sabemos, né, que a gente precisa muito dessa comunicação, né? E a informação chegar para as pessoas, tanto na orientação quanto à doença, quanto o que fazer para não termos o mosquito. Então é muito importante esse espaço e a gente está muito agradecido e feliz por estar aqui com vocês. Que bom! Boa tarde a todos. Eu agradeço muito também por esse espaço e eu acho que é muito importante para informar mesmo como prevenir e também assim como combater esse problema e os primeiros sintomas, o que pode ser feito, quais locais procurar. E dessa forma, juntos, a gente pode combater a doença. Com certeza. E já que nós estamos ao vivo, eu queria passar para vocês o telefone, o nosso WhatsApp. Anotem aí, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, mande aqui para a gente. É 98106-2150, 16 98106-2150. Participe agora ao vivo aqui do Conexão Saúde. E vamos começar falando de números, Eliana. O pessoal, olha, eu tenho aqui algumas informações que eu fiquei assustada. Olha, o Portal Morada fez uma matéria ontem e passou uma informação que Araraquara fechou o ano de 2018 com 1.131 casos de dengue. E eu tenho uma informação aqui que nos primeiros 35 dias do ano de 2019, nós já estamos com 906 casos. É isso? Infelizmente, né, é essa situação, né? O que a gente fez em um ano, a gente fez em um mês. A gente está batendo recorde, um recorde negativo. Isso, né? Por quê, né? A gente tem que levar também em consideração o vírus que circulou o ano passado, né? Que é o vírus tipo 1. Este ano, tá, desde dezembro, que está circulando, né, no nosso município e região, é o vírus tipo 2. Isso significa o quê? Durante todos esses últimos anos, o vírus circulante sempre foi o 1. Então, a população que teve dengue em 2018, 2017, 2016, 2015, foi uma população que teve desse tipo de vírus. Ela está imune para o vírus tipo 1. O que está circulando hoje é o tipo 2. E aí coloca quem? Toda a população de Araraquara suscetível à doença. Doutora Thalita, nós temos 4 tipos de vírus de dengue, é isso? 4 tipos. Então, a pessoa que teve dengue pelo vírus tipo 1 nos anos anteriores, ela está suscetível agora ao tipo 2. E aos outros tipos, tipo 3, tipo 4 também. Mas esse ano está circulante é o tipo 2 tipo em Araraquara. 2. E o ano passado era o tipo 1. Tipo 1. Agora, o que a gente pode considerar, por que essa, de repente tem dengue e de repente não tem dengue, né? Nós temos que levar em consideração duas coisas. Uma, segundo os técnicos, né, e os profissionais da SUSEM, né, que é o serviço no estado, né, que dá esse apoio para a gente em relação a todas as arboviroses, que são o quê? São doenças transmitidas através do mosquito, né? Que não é só a dengue, é a febre amarela, a chikungunya e a zika. O que ele diz? Que tem anos, né, que o mosquito, né, ele tem uma probabilidade maior, né, de estar infestando as pessoas, né, ele tem uma suscetibilidade maior.
né? Tem outros tempos anos que o ciclo dele, ele não está tão desesperado, digamos assim, né, para poder estar transmitindo e picando as pessoas, né? Então, este ano de 2018, né, no segundo semestre, ele já veio com essa capacidade, né, muito possante de estar transmitindo a doença. Também a gente tem que levar em consideração que nos últimos 10 anos em Araraquara, nenhum mês a gente ficou sem ter transmissão de dengue. Não adianta falar, é mais no verão. Temos que tomar cuidado em todas as estações do ano. Antigamente isso era no verão. Hoje, por conta disso que eu disse para você, Priscila, que é extremamente importante, todos os meses nós constatamos casos de dengue. Sejam 2, 3, 4, 10, mas durante esses últimos anos, todos os meses foi confirmado casos de dengue. E aí o que significa? Se eu não tenho mosquito, né, eu não vou ter essa propagação. Porque o mosquito, ele precisa picar as pessoas. E aí ele pica a pessoa doente. E se eu tenho um grande número dos mosquitos, né, esses mosquitos estão levando e propagando a doença para a cidade toda, como está ocorrendo hoje no município de Araraquara. E quanto maior o número de pessoas com dengue, pode ser algo aritmético, vai aumentando, porque o mosquito, ele pode, eu não sei se vocês podem confirmar, um mosquito, o ciclo de vida de um mosquito, ele pica até 300 pessoas? Um único mosquito? Pode ficar até 300. Não é? Perigoso isso, essa informação? E eu acho que é importante ressaltar que, assim, mais de 80% dos focos do vetor, que é o mosquito, estão nos domicílios. Então, se a gente pensar que é através do mosquito que se transmite o vírus, então precisa muito da responsabilidade de cada morador para combater esse foco de mosquito, deixar que os agentes comunitários, os agentes de endemia entrem nas casas, né? Para auxiliar e que também... isso é um problema hoje, não é? As pessoas têm medo de deixar? Sim, as pessoas entrada. têm muito medo que as pessoas adentrarem o seu município, a sua residência. Os agentes comunitários de saúde, nem tanto. Por quê? São pessoas que moram no bairro, que têm um vínculo já com a população, porque eles não entram nas casas única e exclusivamente para fazer o controle da dengue. Eles vão fazer visitas, né, para ver a situação familiar como um todo na área da saúde, né? O hipertenso, o diabético, a gestante, a criança, ver carteirinha, ver se está faltando vacinação, se levar um exame que está agendado, uma consulta. Então, esse pessoal, ele tem uma penetração muito boa, porque eles atuam num território fechado, um território no qual eles residem. Agora, o agente de controle de endemias, né, não é essa a realidade, né, porque ele atua na cidade como um todo. E aí as pessoas têm uma grande resistência. E aí a gente gostaria de falar para a população que esses nossos funcionários, eles estão identificados, né, eles têm crachá, né, e eles vão adentrar... É importante prestar atenção agora, porque para entender quem realmente pode entrar na sua casa, eles têm crachá com a identificação de qual órgão? Da Vigilância Epidemiológica do município. O brasão do município, certo? Com o nome dele, né, a função dele, que ele é um agente de controle de endemias e que ele está ligado à Secretaria de Saúde através da Vigilância de Controle de Saúde, certo? Ele tem. Outro, eles são uniformizados, né? Eles têm uma camiseta, eles têm um colete, né, que está identificando atrás, vigilância epidemiológica. Queria aproveitar também para reforçar, teve aí um fake news, né? Que coletes, materiais, mochilas foram roubados, né, dos funcionários do controle, né, de endemias. Isso não é verdade. Tá? Não tivemos nenhum roubo, não tivemos nada disso, né? Quem tem essa intenção de atrapalhar mais ainda numa situação extremamente crítica, né? Então, não tem roubo, né? Não tem nada, o nosso pessoal está uniformizado, nosso pessoal está fazendo o seu trabalho, não só agora, mas durante o ano todo, né? E ele precisa, porque não é só entrar na casa para verificar, advertir, multar, né? Não, ele está lá para fazer um processo educativo. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o mosquito o criador está em vasos
e pneus. Hoje não. Ele está atrás daquela bandeja que a gente tem da geladeira, do degelo, que ali acumula água. A gente nunca tem ideia disso, né? Realmente. A gente tem, nos nossos boxes, que tem aqueles frisos, que ali a gente toma banho, né? Fica ali. A gente tem que estar colocando sempre, né? Água sanitária, colocando essas coisas para não deixar ter ali o criadouro, né? Nossos quintais, que tem aquelas grelhas, né? Que muitas vezes para evacuar a água, quando a gente precisa ficar atento também nisso. Então, hoje a capacidade que ele tem, né? É muito grande. Muito grande. As pessoas também guardam água, muitas vezes, lavou a roupa, a água que sai da máquina de lavar, e que é importantíssimo isso, porque a reutilização, e deixam em baldes, né? Mas tudo bem, não tem problema, mas esse balde tem que estar tampado, né? Então, a função desse agente é entrar, fazer essa educação, mostrar para a população, né? E muitas vezes a gente fica fixado em vaso e pneu, né? Então, várias realidades, garrafas, né, que a gente deixa, né? Hoje está chovendo um pouquinho, já choveu esses dias, né? Chove, depois tem sol. Eu acho que todo mundo tem que entender que a luta contra a dengue é de todos. Não é somente da prefeitura, do governo. Nós temos a nossa casa, nós temos o nosso quintal, nós temos a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Então, a gente precisa, até, né, para a nossa família e para o nosso vizinho, porque prolifera muito rápido. Isso, e nós temos que fazer essa vistoria na nossa casa, não é só esperar quando vem um agente, nós temos que fazer isso semanalmente. Diariamente, nós temos que falar, está acumulando água. Então, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Por isso que a gente está trabalhando hoje com as escolas, né? A gente acredita. Qual é o grande desafio? Isso, quem está falando não sou eu, secretária de saúde do município de Araraquara, mas os grandes experts que estudam dengue, né, no país, né? O grande desafio, né, é a conscientização da população como um todo. Ela é uma doença que veio para ficar, né? A perspectiva dela se manter é muito grande, né? A gente acha que a gente só vai ter o real controle dela com a vacina que está sendo desenvolvida, né? Mas que leva ainda um tempo. Hoje tem uma vacina disponível no mercado, mas é uma vacina que ela previne só para um tipo de vírus, né? E não dá uma cobertura de 100%, né? Em torno de 70%, 65%. Então, a que está no mercado não resolve o problema da população. Porque, principalmente, a resposta dela para esse vírus tipo 2 é negativo, 0. Então, nós estamos já com estudos avançados, né, dentro dos laboratórios nossos, né, laboratórios nacionais, né, ligados ao Ministério da Saúde, para desenvolver a vacina da dengue. Esse vai ser um grande desafio. Isso também não quer dizer que a gente não vai ter que deixar de fazer o nosso papel. Claro. De não estar... Porque não é só a dengue. Como eu disse, tem a chikungunya, Zika e a febre amarela. Só piora, não melhora. E a febre amarela tem vacina, né? Mas os outros não têm. E trazem também grandes complicações, né? Então é uma questão de conscientização. Por isso que é muito importante trabalhar com isso nas escolas. A gente tem que formar as nossas crianças, né, para essas doenças, né, que são transmitidas pelo mosquito Aedes. Com certeza. A gente tem alguns dados aqui para o pessoal que está em casa entender que a dengue mata, né? A dengue é uma doença que tem mortes. Olha, eu tenho aqui, de acordo com o boletim epidemiológico referente a janeiro desse ano de 2019 do Ministério da Saúde, por exemplo, que em 2017 foram registrados 239 mil casos de dengue no Brasil. Tivemos 155 óbitos, isso registrado, né? Então, alguém da sua família pode morrer por inconsequência de uma limpeza na sua casa, na própria casa, né? Em 2018, aumentou 265 mil possíveis casos de dengue também no Brasil todo. Então, a gente percebe que a gente tem uns dados bem alarmantes. A gente sabe que aqui na nossa região, São Joaquim da Barra,
né? A cidade está em estado de calamidade pública. A senhora tem os dados? Eu tenho aqui 101 casos confirmados e ainda 129, mas eu achei pouco. Porque teve uma morte em São Joaquim, uma menina de 9 anos morreu. 2 dias depois veio a óbito também uma senhora de 79 anos. Então, São Joaquim da Barra, aqui pertinho, já teve essa morte. Então, realmente é muito preocupante. Os números de São Joaquim da Barra são pequenos porque ele é um município pequeno. Ah, sim. Tá, ele é um município, acho que de 30 mil habitantes, né? Então, ele é um município pequeno. Esse é um número, né? Se você for comparar, Araraquara tem 230 mil. Proporcional, ele é um número muito grande. O que é mais que deixa a cidade nessa situação, nessa vulnerabilidade e nesse decreto de calamidade pública são os óbitos, né? Porque provavelmente, né, o óbito da menina foi confirmado, mas Sim. tem mais 2 suspeitos, né? Óbitos suspeitos, né? E isso, para uma cidade do porte, né, de São Joaquim, é muito complexo, né? Muito forte, né? Muito forte. Então, eles adiaram o início das aulas, eles fizeram várias coisas, né, para poder, várias ações para tentar conter essa situação no município. E a gente também tem aqui bastante casos em Bauru confirmados, 1.137 casos. Também a cidade está em estado de emergência. Os donos estão com terrenos, prazo para limpar terrenos e também estão tomando decisões emergenciais. Quando a cidade fica em estado de emergência, o que significa isso pontualmente? Então, quando o poder público, né, resolve decretar estado, né, de calamidade pública ou de emergência, o que ele tem? Ele tem a possibilidade, né, de fazer contratações, compras, né, com dispensa de licitação. Não tem que seguir os trâmites todos que são regidos pela legislação pública. Eles conseguem agir com mais agilidade, rapidez, agilidade. Né? Outra coisa, né, a pleitear recursos, né, de diversos ministérios para estar auxiliando. Então, é uma estratégia, né, que diante da situação, né, o poder público pode decidir por isso. O município de Araraquara, né, ainda não optou por isso, ela está tentando manter toda essa situação com seus próprios recursos próprios, né, e tentando ter um controle sobre isso, que a gente está conseguindo realizar as atividades que estão sendo previstas. A gente vai falar mais sobre a dengue, sobre a própria doença, contágios, sintomas, também sobre o controle da prefeitura. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Fique aí! Fique por dentro dos trabalhos de preservação ambiental, das pesquisas para salvar a biodiversidade e dos projetos de desenvolvimento sustentável. Todo domingo, 5h30 da tarde, no Repórter Eco. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. De volta ao Conexão Saúde, hoje eu converso sobre a dengue. A maior arma contra a dengue é a informação, então fique aí, venha saber mais com a gente. Recebo aqui a doutora Thalita Martins, que é médica de família e comunidade, e a secretária de saúde aqui do município de Araraquara, Eliana Onaim.
Falávamos sobre os números no primeiro bloco, né? Que nós estamos com números alarmantes. Realmente precisamos nos preocupar, todos, não só a prefeitura, toda a cidade, toda a região, porque está realmente muito preocupante a dengue mata. A gente tem que deixar claro isso, eu acho, né? Que a dengue mata, faz mal. E essa história, doutora Thalita, vamos falar um pouquinho sobre a contaminação, os sintomas. A gente tem até algumas imagens. Eu tenho uma imagem aí que mostra primeiro o grande vetor, o transmissor da dengue, que é o Aedes aegypti, é isso, não é? Isso, esse é o vetor. E a gente precisa realmente eliminá-lo da terra, fazer uma força-tarefa, Eliana. Pois é, Oswaldo Cruz conseguiu eliminar o barbeiro. Não, o Aedes no Rio de Janeiro, tá? Porque ele eliminou a febre amarela, né? Sim. Então a gente brinca que a gente está precisando ressuscitá-lo, né? Para que ele venha nos ajudar nessa batalha no Brasil, que essas doenças emergentes, né, como a gente diz, voltaram com uma força muito grande, né? A febre amarela, a dengue, e a gente tem grandes dificuldades, né, para poder ter o controle delas. A forma de contágio é com a picada da fêmea. Como é? Conta um pouquinho pra gente, doutora Thalita. Isso, o contágio é através da picada da fêmea do mosquito em uma pessoa contaminada e aí repassa para uma outra pessoa que até então é não doente. Às vezes a gente pode ser portador do vírus, mas não manifestar a doença. Quando se manifesta a doença, é importante ressaltar assim, os sintomas, que eu acho que é super importante, os sinais e sintomas. Quando a gente é portador, a gente não sabe que a gente é portador. Não, é um portador assintomático. Então, assim... A gente tem uma imagem sobre a contaminação. Vamos dar uma olhadinha para deixar bem claro. Ali, ó, tem um mosquito. Explica que de pessoa para pessoa as pessoas não se contaminam. A gente pode comer no prato, no copo, Isso, abraçar. A dengue é só por meio da picada do mosquito. Por isso que é tão importante o uso do repelente, que é orientado o uso do repelente e a reaplicação de 4 a 6 horas. Sim, né? E tem um repelente que, na realidade, o repelente realmente que dá certo é o que tem o icaridina, é isso? Isso, é o mais eficaz. O mais eficaz é o repelente, a gente tem que olhar lá no contém, que tem icaridina. Anotem aí, pessoal. Na composição. Tem que ter icaridina na composição e pode passar na pele e na roupa? Pode passar. Pode passar. Porque o mosquito, ele pica através da roupa. Ele pica através da roupa também. Que trabalheira também. Olha só, gente, esse mosquito. Ele é muito competente. Muito. Ele é muito competente. Ele é muito competente no seu processo de adaptação para procriar. No início, ele só procriava em água limpa, né, na sombra. Hoje não. Olha, sombra e água fresca. Pois é. Hoje ele se transformou, ele se procria em qualquer situação que tenha água. Ele também tem essa capacidade, ele primeiro transmitia só dengue e febre amarela, né? E aí ele passou a transmitir a chikungunya e a zika. Né? Então, assim, ele está dando um show, né, de competência. Por que nós não fazemos toda a nebulização, né? A gente até vai começar uma nebulização na cidade, né, para diminuir o número de alados, etc. E tal. Agora, a capacidade que ele tem também de se acostumar ao veneno e se tornar imune a ele também é muito grande. Então, as pesquisas estão sempre atrás de uma nova formulação de um veneno para ser aplicado, que não seja tóxico à população e que seja efetivo em relação ao mosquito. Ele tem se adaptado também a essas formulações. Então, assim, ele tem uma força muito grande. Enorme. Entendeu? Muito. Por isso, né, que o grande desafio, né, é não deixar a procriação dele. Por isso que é muito difícil o controle da dengue. Todos contra o mosquito da dengue. E eu tenho mais uma pergunta. Aqui eu tenho uma informação que a diferença entre pernilongo e o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, ele ataca mais de dia e aquele pernilongo que fica no nosso ouvido à noite tem nada a ver com o mosquito da dengue. Não. Ele ataca realmente, ele é diurno, o Aedes aegypti. Preferencialmente de hábito diurno.
Eu tenho essa informação aqui também que é E a importante. gente espera que ele não mude esse hábito. Se Deus quiser, né? Então a gente também tem essa pretensão, né? Porque ele pode se adaptar ali. Tem uma informação também, doutora Thalita, que, por exemplo, eu estou com dengue. E a probabilidade maior das pessoas que convivem comigo a ter dengue é muito maior, porque pode vir um mosquito me picar, já que eu estou com o vírus, e passar para as pessoas que estão ao meu redor, que eu convivo. Porque diz uma informação aqui que o mosquito, ele fica 100 metros de onde ele vive, ele não sai dali. Então, por isso que a gente vai em vários bairros e vê a vizinha, tem. Todo mundo ali daquele quarteirão pegou dengue, porque o mosquito fica realmente em 100 metros da onde ele vive, é isso? É isso que a gente está observando, inclusive, no município de Araraquara. A gente montou estrategicamente horário estendido nas unidades do Paulistano e no Jardim América, justamente porque a região da Grande Vila Xavier é onde está tendo o maior número de casos confirmados. Então, a UPA da Vila Xavier estava ficando muito cheia de pessoas com casos suspeitos de dengue, justamente porque pessoas nos arredores estavam se contaminando. Sim, então essa informação é importante. Tem um colega com dengue, alguém da sua casa com dengue, viva de repelente, porque você... E observe o seu domicílio, né? E o domicílio do vizinho, alguma piscina ou alguma casa que está para alugar. Porque o mosquito está ali e ele vive quanto tempo, o mosquito? Em torno de 100 dias ele vive, tá? 100 dias? Isso, é a capacidade dele. 100 dias trabalhando fortemente. Isso. E ele, assim, ele só está perto, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, tá lá naquele terreno baldio. Ele só vai, o alimento dele é o sangue. Ele vai estar sempre próximo das pessoas. E para ele não ter isto, né? O que a gente pode ter? A gente também tem um mosquito que não transmite. Né? Sim. Então, para isso, né, a gente não pode ter a existência dele. Né? E para não ter a existência dele, por quê? Ele se procria muito. Né? Por isso que o combate é fortemente contra o vetor, contra o mosquito. Contra o mosquito. Transmite, e nem todos os mosquitos podem transmitir a dengue, né? Só a fêmea do Aedes aegypti, é isso. Isso. É específico, ainda bem. E os ovos da fêmea já são infectados? Quando elas colocam as larvas, se elas já têm o vírus? Sim. Tá? Olha então, que preocupante, então realmente. É uma situação muito drástica em relação a isso. Tá? Muito. De difícil controle. Né? E aí a gente depois vai falar um pouquinho para vocês, né? Em relação assim, quais são as ações a partir disso, né? A gente tem duas grandes frentes para ser enfrentadas. Uma é assistência e a outra trabalhar para a remoção, né, de todos esses criadouros. Ótimo. É um desafio muito grande. Vamos falar um pouquinho dos sintomas, antes da gente ir para um breve intervalo? Quais são os sintomas de quem está com dengue? Normalmente, para se diagnosticar dengue, um paciente que começa com febre, né, de 2 a 7 dias de duração, e mais 2 dos seguintes sintomas: náuseas e vômitos, dor retroorbitária, que é aquela dor que incomoda atrás do olho mesmo, cefaleia. Isso chama atenção, petequias, aparecimento de manchas. Então, dor de cabeça, dor nos olhos. Dor de cabeça, dor nos olhos, aparecimento de manchas no corpo, que é importante ressaltar, náuseas e vômitos. Tudo isso é importante. Então, e a febre. Então, assim, um sintoma que tem que acontecer é a febre de 2 a 7 dias e mais 2 desses que a gente está falando. Então, isso é um caso suspeito de dengue. E a pessoa vai para a UPA, vai direto para o pronto-socorro e faz o exame de sangue? Não. Aí a pessoa vai e aí a gente classifica em grupo A, B, C ou D, né? Porque aí a gente faz a prova do laço. A prova do laço é até mesmo para a gente classificar a pessoa em grupo A ou grupo B, que a gente vê a probabilidade de ter um sangramento induzido. Então, faz a média por conta pressão. Da dengue hemorrágica, é isso? Ou da não? dengue grave, da dengue mais grave. Então, para a gente ter mais cuidado com essa pessoa. E é importante até falar assim, que se a prova do laço, quando fica com aparelho de pressão, né, que é o esfigmo, 5 minutos no adulto, 3 minutos na criança, e fica cheio de manchinhas no braço, quando isso acontece e que dá positivo e que é falado, a pessoa automaticamente já passa para um outro grupo, que é um grupo
que tem que ter um pouco mais de cuidado com esse paciente. E a partir daí, quando é recomendado soro de reidratação oral, o soro não é uma opção do paciente usar, ele faz parte do tratamento para que a doença não agrave. Isso é muito importante porque a gente tem visto o quê? Que muitos pacientes, eles não aderem, às vezes porque o soro é ruim, o gosto não é bom. Não é, mas é muito necessário para que esse paciente não venha evoluir com algum sinal de alarme, como uma dor abdominal intensa, um sangramento em gengiva, um sangramento pelo nariz, alguma outra coisa que leve a algum sinal de gravidade e ele volte, tenha que ser internado e comece a ter algum sinal assim, de choque que a gente fala, que é a pressão que fica muito baixa. Então, assim, o que é o mais importante no tratamento da dengue? Conscientizar que precisa usar o que é falado do soro de reidratação oral. É uma quantidade que normalmente é muito grande, porque a gente calcula 80 ml por quilo por dia. Então, se a gente pensar uma pessoa de 50 quilos, vão ser 4 litros de líquidos por dia. Mas tem que tomar. Não é? Não tem. É o tratamento. É o remédio. Tratamento, não tem Isso. explicação. Ah, não existe isso, é soro, é tomar um soro. É E o um mínimo que a terço gente pode disso fazer. é o soro de reidratação oral. Os outros 2 terços podem ser outros líquidos, águas, chá, sucos, água de coco. Mas tem que ficar bem, assim, Bem evidente, claro. bem claro, que o soro de reidratação oral pode salvar vidas, sim. E tem que ser usado. Então, que fique claro, o soro de reidratação salva a vida. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais informações sobre a dengue. Fique aí. Polêmica. Nervosismo. Diversão. Amor. União. O futebol é um esporte de emoções. E o cartão verde contribui para que ele continue sendo tudo isso. Cartão verde. Toda quinta, 10h30 da noite. No Metrópolis, um compilado do que há de melhor na cultura. Literatura, artes visuais, música, dança, teatro, comportamento, você sempre vai encontrar por aqui. De terça a sexta, 10h15 da noite. Matérias e entrevistas que te levam para espaços alternativos de arte e cultura. Portanto, seja bem-vindo. E domingo, 7h30 da noite. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. Mais arte, música no estúdio e convidados especiais num programa de qualidade que você já conhece. Uau, sensacional. Tá gostoso aqui, tá um clima gostoso. Metrópolis, só na TV Cultura. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre a dengue. Muito importante o nosso assunto emergencial. Estou aqui com a secretária da Saúde do município de Araraquara, Eliana Onaim, e com a doutora Thalita Martins, que é médica de família e comunidade. Eu acho que agora no nosso último bloco a gente poderia falar o que a população pode fazer no combate à doença e também o que a prefeitura está fazendo hoje. Quais são as ações, as principais ações então, deste momento de Araraquara? Isso. Diante dessa instalação, dessa epidemia, nós temos que garantir a assistência, o atendimento, né? Para isso, né, nós vimos que as UPAs não estavam dando conta de atender os casos suspeitos, nem a rede básica, né? Porque o paciente de dengue, ele é para ir para a rede básica. Quando ele não consegue, ele também vai para a UPA. E a UPA tem um perfil no atendimento de todas as outras intercorrências de saúde que continuam ocorrendo, né? Infartos, AVCs, dores, né, fraturas, etc. e tal. Então, a gente, vendo a situação, a gente montou uma estratégia em 4 unidades de saúde, né, como a doutora Thalita já disse aí no nosso outro bloco,
que estão com horários estendidos de atendimento, né, até às 19 horas. A partir da 1 da tarde, a gente tem um médico específico nessas unidades só para atendimento de dengue. As rotinas da unidade continuam normalmente, mas esse profissional está lá para atender todos os suspeitos, que é na unidade do Iguatemi, no Jardim Paulistano, no Jardim América, né, e também no Celmidei 1. Ok. Fora isso, nós criamos ali na vigilância epidemiológica, do lado do CEAR, né, do Centro de Convenções, uma sala estratégia de atendimento. Lá nós temos 2 médicos, das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a domingo, tá, gente? Então, até sábado e domingo vamos estar funcionando, aonde os pacientes chegam lá. Olha, eu tenho sinal e sintoma, eu estou com alguma... Acho que eu estou com dengue. Ele é atendido, é feito aqueles exames, como a doutora disse, a prova do laço, é feito. Se necessário, nós temos 15 marcas para reidratação. A gente já coloca soro pela veia. Ótimo. O paciente também ele já sai de lá com o soro de reidratação oral, para quando ele vai para sua casa. E se for um caso mais complicado, ele é direcionado às UPAs e depois, se necessário, né, em último caso, para internação. Essa é uma ação, assistência, né? Porque nesse momento, né, o mosquito já levou a melhor, né? Agora, concomitantemente, nós estamos fazendo outras ações, que é de combate dos criadouros, né? Isso é importantíssimo, né, Eliana? Muito importante. Então, o que nós estamos fazendo? Nós continuamos, né, durante a semana, né, com roçadeiras, fazendo toda a capina dos terrenos, sejam próprios da prefeitura, que são poucos, né, sejam os particulares que foram intimados a fazer e não o fizeram. Passamos também com os caminhões, tirando esses lixos, né, que as pessoas também... Gente, nós temos coleta de lixo na cidade de Araraquara inteira. Não tem necessidade da gente pegar o nosso lixo doméstico da nossa casa e jogar num terreno. Não existe isso, essa necessidade. Que comportamento estranho. Completamente. Aí nós temos uma equipe, durante a semana, que faz esse percurso e está recolhendo esses materiais, recolhendo aquilo que é encontrado nas praças, fazendo essas limpezas e as limpezas da praça. Aos sábados, né, nós começamos o sábado passado e vamos até percorrer a cidade inteira, ou até quando tiver necessidade, por prazo indeterminado. Estamos com 25 caminhões e 300 pessoas, tirando das casas das pessoas todos aqueles materiais inservíveis e que podem ser cumulativos, né, para o acúmulo de água e, com isso, o criadouro da dengue. O que a gente pede, Pri? Eu vou reforçar muito aqui. As pessoas têm que colocar isso às 8 horas da manhã na calçada. Tá? Porque a gente pede que a população coloque na rua, porque a gente vai passar recolhendo. Previamente, a gente divulga no sábado quais as ruas que nós estaremos passando. Então, a gente pede para a população que logo cedo já coloque isso, né, porque a gente está com toda essa equipe, que pode passar às 8 da manhã, pode passar às 9, pode passar às 10. E essa informação de quando vai passar o horário no seu bairro, a gente fica sabendo onde? A gente tem todos nos sites da prefeitura divulgado isso. Ok. Certo, para todas as mídias sociais a gente coloca isto, né? Quais são as ruas que a gente está. Nesse sábado que passou e neste próximo, nós estamos aqui na região da Vila Xavier. Por quê? Porque é a região que está apresentando o maior número de casos de dengue, né? E aí a população aproveite, né? A gente percebeu, eu estive na rua com o pessoal no sábado, né? Que a população não aderiu muito. Assim mesmo nós tiramos 22 toneladas, né? De materiais. De materiais, né? Que assim, estavam dentro das casas das pessoas. Então, gente, sexta-feira, todo mundo atento, tá? Vamos já deixar tudo separado. Vamos amanhã fazer aquela faxina dentro de casa, pegar todo o material inutilizado, tudo que não está prestando. A única coisa que a gente não leva, tá? O que são? Resíduos de construção, tá? Ok. Isso a gente não leva. Eu estou falando de uma obra, etc e tal, sobrou tijolo, sobrou concreto, isso a gente não retira, né? Não é o papel desse, mas tudo aquilo que a gente tem em casa, tem um monte de garrafa, eu tenho um monte, casinha de cachorro que tá velha,
sabe, todos esses materiais que eu tenho, né? Se tiver cadeira, o que vocês tiverem, tá? Coloquem que a gente vai levar, né? A gente vai carregar e facilita muito para a gente e para a população. Então, é uma movimentação muito grande, são 300 pessoas, 25 caminhões trabalhando, né? Até o meio-dia, né? Porque é um trabalho muito estafante, né? Com certeza. E aí a gente tem toda uma divisão para cumprimento de cada caminhão, para passar nas ruas. Temos caminhões reserva para que o trabalho não se interrompa, né? Mas a gente precisa que a população nos ajude. Então, isso é uma, né, a limpeza da cidade que a gente está fazendo, né? Segunda coisa é essa conscientização, né? Nós temos que incorporar que somos responsáveis pelos criadores da dengue. E com isso, fazer essa vistoria semanal nas nossas residências, nos nossos locais de trabalho, né? Fazer isso. Estamos trabalhando também com as escolas, né? Fazendo a escola sem dengue, ensinando as crianças a identificar os focos, porque a gente acredita que isso é fundamental na formação dela e também para ela levar essa adesão aos pais, aos responsáveis com isso. Certeza. Então, a gente está num trabalho aí, 67 escolas municipais tiveram o início das suas aulas na segunda-feira, e a gente está com uma equipe nossa, trabalhando com todas essas crianças e adolescentes, para poder fazer essa conscientização, né, da escola sem dengue, procurar focos na escola, mas depois eles chegarem em casa e procurarem esses focos dentro das suas casas. Esse projeto da punição com multa, o que seria? Então, esse foi um projeto de lei, assim, as pessoas recebem uma visita do agente de controle de endemias. Ele encontrou lá um foco, um criadouro. Ele vai orientar a pessoa, né, que ela tem que remover, como é que ela tem que fazer para não ter mais isso. É a primeira visita. Na segunda visita, se ela encontrou esse terreno, essa casa com criadouros, a pessoa vai ser autuada, vai ser multada, né? Infelizmente, é a única situação que a gente teve. É uma necessidade, as pessoas precisam se responsabilizar, porque a cidade inteira pode, né? Por conta de 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem multas específicas para residências e multas específicas para indústrias e o comércio como um todo, né? A gente tem que conscientizar todo mundo, porque às vezes a gente também se preocupa com a nossa casa e não se preocupa com o nosso local de trabalho, né? Então, acho que isso é fundamental. Com certeza. Doutora Thalita, mais alguma última informação, uma última dica para quem está em casa? A gente tem 1 minutinho no ar. Não, eu acho que é importante, assim, mostrar os dados, né? Os últimos dados foram 2.000 casos notificados em Araraquara. Em Araraquara? É, 2.000 casos notificados, porque a gente notifica todo caso suspeito. E é super importante essa transparência que a Araraquara tem na notificação. Então, 2.000 casos suspeitos, 324 foram descartados, 906 foram confirmados e 770 estão pendentes de confirmação ainda. Então, assim, pelos números em 2019, eu acho que é importante mostrar para a população que precisa de corresponsabilização, que eles precisam se apropriar de quais são as obrigações da gente enquanto usuário, enquanto proprietário de um domicílio, e fazer o que a Eliana falou, sabe, que é super importante para evitar que tenha criadouros nos domicílios. Todos nós somos responsáveis nessa luta contra a dengue. Gostaria de agradecê-la, Eliana. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Doutora Thalita também. Foi uma honra tê-las aqui. Tenho certeza que estaremos juntas aí por qualquer combate contra qualquer doença. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito e obrigada. o Conexão Saúde fica por aqui. A gente tem reprise desse programa às 10h30 da noite e até quarta-feira que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural, Hotel Otom Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Suco Life, Laranja da Fazenda.